A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. O tema da nossa lição é a morte de Jesus. O texto base da nossa lição se encontra em Marcos, capítulo de número 15, versículo do 33 ao 40. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo numa cana deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que ali estava de frente dele, vendo que assim chamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé. Nossa meditação se encontra em João capítulo 12, versículo 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este o Filho do Homem? A lógica humana não compreende as coisas de Deus. Esse ditado possui grande similaridade com o texto de 1 Coríntios 2,14, que as coisas do Espírito de Deus, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sem dúvida alguma, a morte de Jesus enquadra-se nessa perspectiva. Esperado com pompa, nasceu em meia simplicidade. Aguardado como rei nos moldes dos grandes soberanos do mundo antigo, manifestou-se como filho de um humilde carpinteiro de Nazaré. Pensado como imortal, apresentou-se como um ser humano comum, sujeito a todas as agruras da humanidade, tendo uma das mortes mais dolorosas e humilhantes do mundo antigo. Como entender tal personagem como o mais importante central de todo o universo? Realmente é difícil para a mentalidade humana e natural ou racionalista. Essa é a nossa aula de hoje. A necessidade da morte de Cristo. Com o pecado veio a morte. A morte é consequência direta do pecado. Quando o Criador advertiu ao casal progenitor, ele disse que no dia em que eles desobedecessem, morreriam. Como se sabe, eles não morreram. No dia em que comeram, mas além da separação e da barreira colocadas entre si e também em relação ao Criador, passaram gradativamente a decair, culminando na morte física, resultando nisso na ruptura entre Deus e a humanidade. Como nosso primeiro representante decidiu desobedecer ao Criador, trazendo com esse o ato de rebelião à morte, houve uma ruptura radical entre Deus e a humanidade. Isso nós vamos ver em Isaías 52, 2, Romanos 5, 12 e 17. Tal separação marcou a trajetória humana, até o nascimento de Jesus, que ao encarnar-se, inaugura um novo tempo. Enquanto o Filho de Deus não vinha, o Criador oferecera várias possibilidades de arrependimentos aos seres humanos. Nós vamos ver isso em Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que Deus falara aos antigos de diversas maneiras, de várias formas. A restauração entre Deus e a humanidade, conforme a Epístola aos Hebreus informa, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso está em Hebreus 9, 22. O texto vai dizer que
que enquanto na antiga aliança era necessário que houvesse sacrifícios contínuos de animais, e uma vez por ano o sumo sacerdote teria que se apresentar na presença de Deus, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifícios contínuos, o sacrifício de Jesus foi perfeito, não havendo necessidade, e isso trouxe restauração entre Deus e o homem, fazendo com que nós pudéssemos chegarmos, mediante Jesus Cristo, chegarmos à presença de Deus novamente, retomando aquela comunhão que havia no Éden, restaurando novamente a amizade entre Deus e o homem. Nós vamos ver aqui também o significado da cruz de Cristo, que enquanto para os crentes a cruz de Cristo é poder de Deus, para os judeus e para os gentios era loucura. Então, tornando-se um paradoxo, que diz assim: é interessante pensar acerca do fato de que o sacrifício de Jesus na cruz reúne em si o extremo dos sentimentos. O apóstolo Paulo afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Loucura era um dos diagnósticos mais sombrios da antiguidade, pois tirava a pessoa do convívio da família, submetendo-a a um estilo de vida extremamente precário e sofrido. Contrariamente, o poder desde sempre foi e ainda é um dos mais desejados, uma das mais desejadas coisas à frágil humanidade. O paradoxo da cruz é que ela, instrumento de execução, torna-se, na perspectiva divina e dos que acolhem a palavra do Evangelho, uma manifestação do poder de Deus. Ela se torna escândalo para os judeus por conta que a lei dizia que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro, ao ponto de que os judeus questionam Jesus quando ele fala que teria que ser levantado, e com aquele ato ele atrairia todos a ele. Eles questionam, falam, mas como? O Messias, a lei diz que o Messias permanece para sempre, e isso se torna escândalo para os judeus. Eles não aceitam que o Messias, que o Cristo, por não entender, eles não aceitam que o Cristo deveria morrer dessa forma, dolorosa, sofrida, mas que traria salvação a toda a humanidade. Também a cruz de Cristo se torna loucura para os gregos, que, sendo levados por pensamentos da filosofia, como é o conhecimento de todos, os gregos supervalorizavam o conhecimento e a filosofia. Quem nunca ouviu falar da retórica grega, destilada através de uma oratória impecável? Assim se formavam as escolas de filosofia. Quanto mais poderoso, eloquente, persuasivo e convincente fosse o argumento, mais adeptos se assemelhavam para aquela escola. Ou seja, enquanto os gregos buscavam adeptos com uma boa retórica, com um bom falar, com argumentos muito convincentes através da retórica, o apóstolo Paulo levava o evangelho através da mensagem da cruz simples, de forma simples, e demonstrando com isso que a mensagem da cruz, a salvação, não vinha, seus seguidores de Jesus não vinham por uma mensagem ou um convencimento humano. Não vinha por causa da retórica de Paulo, mas por causa do poder que havia na mensagem, por causa do poder que havia na mensagem da cruz de Cristo. E isso é que levava as pessoas à salvação, é isso que levava as pessoas ao convencimento que o Evangelho é o melhor caminho, Cristo é o melhor caminho, fazendo com que os gregos achassem uma loucura aquela mensagem. Na morte de Cristo, nós encontramos a nossa redenção. Nós temos que entender que com a morte de Cristo, nós somos livres
da tentação de querermos nos salvar. Nós não somos salvos por conta do nosso mérito. Nós não somos salvos por conta de qualquer coisa, qualquer ato de religiosidade que nós fazemos. Nós somos salvos por conta da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Também nós somos livres, com a morte de Jesus, nós somos livres da tentação de querermos ser Deus. Assim como o casal no Jardim do Éden pecou por conta de ser tentado pela serpente, de quererem ser igual a Deus, nós somos levados com a morte, reconhecimento da morte de Cristo, crendo na morte de Jesus, crendo que Deus enviou seu Filho à terra, crendo que Deus enviou seu Filho único para morrer por nós, nós somos livres dessa tentação de queremos ser Deus, porque nós nos colocamos na posição de pecadores e que necessitamos de um Salvador, que é Jesus. Nós também somos livres da tentação de acharmos que somos bons, pensando que é por meio dos nossos méritos que nós alcançamos tão grande salvação. Na verdade, a única coisa que nós fizemos para termos a salvação foi reconhecer o nosso Senhor. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo e é pela fé que nós somos salvos. E não, isso não vem de nós, é o dom de Deus. Na conclusão da nossa aula aqui diz o seguinte: a morte de Jesus Cristo, diferentemente da imagem derrotista que alimentamos acerca dos que sucumbem na batalha, não foi fruto da fraqueza. Ao contrário, ele morreu porque voluntariamente deu a sua vida. Também autoridade para que alguém o executasse. Ao contrário, ele morreu porque voluntariamente deu a sua vida e também autoridade para que alguém executasse. Longe de uma derrota, foi a maior vitória que alguém já obteve, pois representou o cumprimento irrestrito de um caminho que todos os seres humanos fazem, de forma imperfeita. Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu e morreu, sem nunca ter desobedecido ao Pai. Ele venceu e, como a nossa fé apoia-se nele, podemos descansar na confiança de que a cruz é suficiente para proporcionar salvação. João 16:32. Então a morte de nosso Senhor Jesus é o suficiente. Não precisa nós pagarmos promessas, não precisa nós fazermos qualquer tipo de ato para querer salvarmos nossas vidas, ou pagarmos indulgências ou coisas parecidas. Não é dinheiro, não foi por ouro nem por prata que nós fomos comprados. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. E eu espero que essa mensagem tenha sido edificante para a sua vida e que guarde no seu coração que é Jesus e por meio de Jesus que é a nossa salvação. Ele nos abriu um vivo e novo caminho. Deus abençoe vocês.